Fala aí galera, tudo bem? Tá gravando um vídeo aí sobre liquidez, dando uma introdução aí no que é liquidez, tá explicando um pouco sobre a liquidez, o que é a liquidez aí no mercado financeiro, tá? Como que nós vamos utilizar ela. O que é liquidez, né? Lembra que eu comentei que o mercado ele trabalha de duas formas, certo? Fazendo uma impulsão e uma correção. Então nós vamos ter aqui uma impulsão e uma correção. Uma impulsão e uma correção, ok. Então, para o mercado ele fazer essas movimentações, ele precisa de um combustível. Ele precisa de algo que movimente o preço. E o que vai movimentar o preço é o dinheiro, certo? Lembra que eu falei também, não lembro se eu cheguei a comentar na verdade, mas que o mercado ele é uma questão de oferta e demanda. Então, para alguém conseguir vender algo, precisa que uma outra pessoa esteja disposta a comprar algo. Então, vamos supor que você quer vender um carro. Você tem seu carro aí e tal, você quer vender. Você só vai conseguir vender esse carro se alguém estiver disposto a pagar o preço desse carro, certo? Então você precisa da contraparte. Tudo na vida é isso. Tudo na vida nós precisamos da contraparte para que o negócio desenvolva, que o negócio flua. O mercado financeiro não é diferente, certo? Então, essa liquidez é a contraparte. Por quê? Para entender isso, a gente precisa entender como funciona a abertura de ordens do mercado financeiro, ou no mercado financeiro. Vamos supor que você esteja querendo comprar algo. Aqui você está querendo montar uma posição compradora no mercado financeiro. Aqui, né? Você está aqui e tal, por algum motivo você vai querer comprar. Vamos ver aqui. Ó. Então, o preço ele fez uma impulsão, uma correção, você quer comprar na formação desse higher low, certo? Então, beleza. Quando você faz essa compra, o que acontece? Olha lá, o preço ele formou aqui um possível higher low, ok? Você tomou uma posição compradora. Beleza. Cara, se você está comprado, ok. Você tem um limite de perca, certo? Que você pré-definiu. Esse limite de perca, se você está comprado, ele é a contraparte da sua posição. Então ele é uma venda, certo? Então você está posicionado aqui com uma ordem de compra e o seu limite de perca é uma venda. Então, caso o mercado acione a sua ordem aqui de perca, seu stop, vai ser acionado uma ordem de venda. Por quê? Porque é a contraparte da sua posição, certo? Então, para você perder, alguém precisa ganhar, ok? Então, agora imagina, pensa como uma instituição, ó. O que seria essa liquidez? A instituição ela fez aqui um movimento de manipulação, uma indução, ou por algum outro motivo algumas pessoas começaram a comprar, né? E existem vários motivos, pode ser linha de tendência, pavis do mercado, né? Dos candles, fundo duplo, topo duplo. Então, vamos exemplificar aqui, ó, que nós temos aqui sei lá, um falso movimento aqui, um fundo duplo aqui, ó. Quando o preço ele rompe esse topo, muitas pessoas começam a comprar, certo? Ok. Então as pessoas começam a comprar. Agora imagina o tanto de pessoas que estão comprando nessa região. Então tem muitas pessoas comprando, se posicionando aqui com uma ordem de compra. E logo abaixo dessa zona tem muita ordem de venda posicionada, porque tem muitas pessoas comprando. Então se tem muita ordem de venda, imagina que a instituição ela não quer montar, ela não vai montar ela não é que nem a gente que ela vai lá na plataforma, clica o botão e ela vai conseguir montar a posição dela. Ela vai montar uma posição de, sei lá, milhares de lotes, entendeu? Então ela não vai conseguir montar assim com um clique. A gente não, a gente tem liquidez, né? Nós temos liquidez ali para um lote, 20 lotes. A instituição não. Muito lote que ela opera, é muito contrato que ela opera, né? Então, ela vai montando a posição dela aos poucos. E para ela conseguir montar a posição dela, aqui no exemplo, se ela quer levar o preço para o alto, né? Ela quer comprar, ela precisa que tenha um fluxo de venda no mercado.
Então, a partir do momento que ela cria essa indução, ela cria essa manipulação, essa falsa zona, para as pessoas se posicionarem, ela vai buscar acionar esses stops, não é porque ela é ruim, é porque ela precisa montar a posição dela. Então, ela aciona esses stops. Quando ela aciona esses stops, nós estamos comprado, o stop é uma venda, certo? Então, entra um fluxo de venda no mercado, e se a instituição está querendo comprar, o que ela faz? Ela absorve essas ordens de venda, e aí sim ela consegue montar a posição dela. Como que ela absorve essas ordens de venda? Comprando. Se tem ordem de venda entrando no mercado, vai ter uma contraparte, certo? Então, quem que é a contraparte que vai absorver toda essa grande quantidade de ordens? A instituição. Então, ela absorve essa quantidade de ordens, ela consegue montar a posição dela, depois ela leva o preço para cima. E funciona tanto para alto quanto para baixo, certo? Se você está querendo vender, agora raciocina. O seu stop, né, o seu limite ali de perca é uma compra, ok? Então vamos supor aqui que você comprou aqui numa, sei lá, uma linha de tendência aqui. Ó. Você vai comprar nesse terceiro toque aqui dessa linha de tendência. É vender, né? Ok. Então você tem uma linha de tendência aqui, você vai vender, certo? Aí por independente da estratégia que você usa e tal, ok, você vai vender. Pode operar SMC, pode operar outra coisa, análise gráfica, análise técnica, teoria de Elliott, o que for. E quando você está vendendo aqui, é a mesma ideia. O seu limite de perca, seu stop, é uma compra. Então, se a instituição ela quer vender muito, ela precisa que tenha muito fluxo de ordens de compra no mercado. Ela captura essas ordens de compra, absorve essas ordens de compra e depois dá a direção para o mercado. Então, isso é liquidez, entendeu? É o combustível para o mercado. A instituição ela precisa desse combustível, tudo nós precisamos do combustível para se locomover, né? Seu carro ali ele precisa de combustível para andar, e o mercado financeiro ele precisa do dinheiro, ele precisa dessa liquidez, ele precisa da contraparte para conseguir se locomover, né? A instituição movimentar o preço, tá? Então esse é o conceito de liquidez, tá? Mas aí como funciona também a abertura de ordens aí do mercado, tá bom? E é isso, é uma aulinha bem tranquila, bem simples, curtinha, mas aí para dar a introdução do que é liquidez e como funciona a abertura de ordens no mercado, né? Creio que muitas pessoas só falam em liquidez e tal, mas qual que é o sentido da liquidez, né? Você precisa entender o motivo, você precisa entender como o mercado se movimenta, por que ele está fazendo uma movimentação. Então, quando você vê o mercado ele capturando uma zona, é a liquidez que ele está indo buscar. Mas por que ele está indo buscar essa liquidez? Ele não conseguiu montar sua posição, ele precisa de um fluxo contra a parte dele. Entendeu? Então, você precisa entender o porquê, você precisa entender realmente o conceito de liquidez. Né? Eu vejo muita pessoa falando, é liquidez, 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 mas não explica o conceito, né? O sentido da liquidez. Tá? Então é isso. É assim que funciona a abertura de ordens no mercado. Quando você abre uma ordem de compra, seu stop é uma venda. Então, se a instituição ela quer comprar muito, ela precisa ter um fluxo de compra muito grande, ou melhor, de venda muito grande no mercado. Então, ela aciona os stops, ela cria manipulação, indução, falsas zonas, armadilhas, para absorver o stop da galera e conseguir montar a posição dela. Né? Ela absorve as ordens que são acionadas. Entendeu? Show, galera? Então é isso, um abraço. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Pode mandar mensagem para mim também, particular, aí mesmo aí nos comentários que eu vou estar vendo. Fechou? Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Falou!